Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui na série Análise Crítica, agora eu vou falar um pouco sobre a ceia de Coríntios. Deixando um pouco para lá terraplanistas, ameaças, inclusive eu já compartilhei lá no grupo, print, tudo, tá? Para quem quiser ver. Porque se caso acontecer alguma coisa, pelo menos a gente sabe que teve alguém que andou falando que mora perto de mim, tá? Tava até coloquei aqui, ó, Código Penal, tá? Mas quem quiser eu vou falar disso no grupo, não no vídeo. Enfim, Paulo em Coríntios ele fala que recebeu do Senhor a ceia, quando Paulo está lá repreendendo, né, os coríntios sobre a ceia. E Paulo traz uma descrição até detalhada, né, na noite que Jesus foi traído, que ele tomou o pão, ele partiu, ele disse que era o corpo dele partido pelas pessoas. Também pegou o cálice, falando que era o cálice do Novo Testamento. E é bem parecido também com a narrativa de Lucas, né, que estou tomando Lucas como base porque Lucas foi discípulo de Paulo. E qual é o problema, Ronaldo, dessa ceia de Coríntios? Você lembra que eu tinha falado para vocês uma vez que Paulo não fala nada da vida biográfica de Jesus, da vida terrena? Paulo só fala que Jesus ressuscitou, ele não fala da entrada em Jerusalém, da multiplicação de pães, do tumulto no templo, curas, milagres, nada. Paulo só se foca na ressurreição de Jesus, não é isso? Então, a única parte que Paulo supostamente fala da vida biográfica de Jesus é a ceia de Coríntios. Só que tem uma controvérsia aqui na ceia de Coríntios, porque Paulo diz aqui, ó, que ele recebeu do próprio Senhor. E qual é o problema disso, Ronaldo? O problema é que Paulo ele só se converteu após a morte e ressurreição de Cristo. Paulo não estava presente na última ceia. Então como é que ele recebeu, como é que ele soube desses detalhes do que aconteceu aqui na última ceia do Senhor? Ah, Ronaldo, ele pode ter ouvido de algum apóstolo, Ronaldo, que falou para ele, ó, talvez até o próprio Lucas. Pois é, mas o próprio Paulo disse que os apóstolos não comunicaram nada para ele, aqui em Gálatas, ó. Enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, que ele está se referindo aos apóstolos, ele fala, estes nada me comunicaram. Então, de onde que Paulo ouviu esses detalhes aqui da ceia? Ah, Ronaldo, ele pode ter tido acesso a alguma fonte, que nem Lucas, as pessoas tinham acesso a escritos, manuscritos, evangelhos, essas coisas. Pois é, só que a carta de Coríntios ela foi escrita antes dos evangelhos, por volta do ano 50. Então Paulo sabia sobre a ceia mesmo antes dos evangelhos terem sido escritos. Então a sua fonte não pode ter sido uma fonte escrita dos evangelhos. Lucas, por exemplo, quando ele escreve isso daqui, ele escreve numa data posterior a Paulo. Pelo menos é assim que a teologia entende. E o próprio Paulo disse aqui que não leu de nenhuma fonte, nenhum evangelho, nem de nada. Ele disse que recebeu do próprio Senhor. Agora, como se ele não estava presente na ceia? Só se quando Jesus apareceu para ele, Jesus deu uma descrição detalhada de como foi a ceia, mas essa descrição é muito estranha, né? Ele descrever tão detalhadamente uma ceia que alguém tenha revelado para ele, ou o Senhor, através de uma aparição. Ó, Paulo, vem cá, eu vou te conversar com você, foi assim que eu fiz a ceia. Não, aqui ele dá a entender que é alguém que testemunhou algum tipo de ceia, algum ritual litúrgico, tá? Agora tem algumas hipóteses aqui. O mitraísmo, que era originário dos persas, eu já falei sobre Mitra naquela série Jesus antes de Jesus, ele tornou-se um culto muito popular para os romanos nessa época. Inclusive eu falei que a maioria dos soldados romanos eram adeptos de Mitra, inclusive o próprio Constantino. Em tempos teve rituais que incluíam o sacrifício de um touro fazendo uso da carne e do sangue. Mais posteriormente, outros rituais acompanhados da seguinte frase ou dizer litúrgico: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, de modo a tornar-se parte de mim e eu parte dele, não terá salvação. Esse era um culto de Mitra. Esse aqui é um daqueles templos lá romanos, é só uma imagem ilustrativa. E havia um grande centro de culto do mitraísmo em Tarso, na Sicília, a mesma cidade de Paulo. O que leva a crer, ou dá a entender, que Paulo é que instituiu a Eucaristia antes dos evangelhos, então não teria sido Jesus. Lembrando que isso aqui é só uma hipótese. Mas a reverência que os judeus tinham pelo sangue não permitia o consumo de sangue, era proibido pela Torá. Como ditaria a liturgia, por isso o passo natural seria adotar o ingrediente substituto, um pão e o vinho, que simbolizariam o corpo e o sangue, porque os judeus não podem ingerir sangue, de acordo com a Torá, mas mantendo a mesma simbologia. Então pode ser que Paulo tenha feito isso. A utilização de pão e vinho teria uma vantagem adicional de ser menos dispendioso e mais discreto do que a utilização do animal sacrificado. Outro também que praticava um tipo de Eucaristia antes de Jesus era o Cresto dos essênios. O pouco que nós sabemos dos essênios, nós sabemos que eles tinham um Messias idealizado, eu já mostrei isso também naquela série, e eles tinham um ritual também, que era um tipo de feito com pão e vinho. Então nós tínhamos dois personagens aí anteriores. Tendo em conta que a Carta dos Coríntios foi escrita antes do ano 50, nós temos duas hipóteses aqui que são abordadas. Primeiro, Jesus instituiu sim a Eucaristia lá na última ceia, por volta do ano 30,
Então os apóstolos tiveram aproximadamente uns 20 anos para ensinar e propagar o ritual da Eucaristia antes de Paulo escrever a carta. É uma hipótese. Que aquele ritual lá de Coríntios tenha chegado nesse período de uns 20 anos através dos apóstolos. E não faria sentido Paulo dizer que foi Cristo que transmitiu numa visão. Então, se a gente for tomar essa primeira hipótese, os coríntios faziam o ritual da ceia, talvez porque era uma tradição que já veio lá desde o ano 30. Mas aí não faz sentido Paulo dizer isso daqui, ó, porque eu recebi do Senhor e não dos apóstolos. Aí ficaria estranho. E a última hipótese seria que Jesus não instituiu a Eucaristia, mas sim Paulo. Aí quando chegou a altura da escrita dos Evangelhos, no ano 70, a Eucaristia já era um fato entre os cristãos. Por isso foi incorporada no relato dos Evangelhos como episódio da vida de Jesus e dos apóstolos. Então isso aqui também seria uma outra hipótese, que a Eucaristia tenha sido antes de Jesus. Talvez tenha sido feita por Paulo e depois eles incorporaram para harmonizar com os Evangelhos. Talvez até o próprio Lucas pode ter usado Paulo aqui como fonte. Então, seriam duas hipóteses, tá bom? Então vocês vejam aí, analisem, tirem suas conclusões, quais que vocês acham mais coerentes. Paz a todos.